Teleaula Parnamirim. Olá, eu sou a professora Elizabeth de Língua Portuguesa do 8º ano e nós estamos aqui em mais uma quarta-feira para estudar esses textos maravilhosos, não é? Nas últimas semanas nós estudamos poemas e cordel, né, que deixou muita saudade, mas nós vamos agora também estudar um gênero muito gostoso, muito bom, que é a charge. Não é aquele chocolate não, menino, é um texto. Vamos estudar, vamos lá. Gente, a charge é um texto de humor, por isso que ela é tão maravilhosa, que ela nos encanta bastante. Só que tem um detalhe aí, não é tudo moleza não. O aluno muitas vezes acha que o texto humorístico ele vai ser mais fácil, mais simples. O aluno lembra logo das anedotas. E não é bem assim, tá? Os textos de humor nas provas de língua portuguesa, na escola, nos exames, né, como o exame do IFRN, como a prova SAEB, né, eles trazem muita dificuldade para os alunos, né, porque geralmente o aluno acha que vai ser uma coisa fácil, mas nem sempre é fácil. Então, esse tipo de texto eu quero que você preste muita atenção, porque pode causar dificuldades na leitura, tá certo? Ele exige um leitor experiente. Por quê? Porque muitas vezes ele vai cobrar de você um conhecimento de mundo, tá? E conhecimento de alguns recursos, como a ironia, o exagero, o duplo sentido. Então, ele vai causar dificuldade ao leitor. Não é porque é um texto de humor que é simples. Vamos ver isso aí na prática, analisando uma charge, tá? A charge que nós vamos ler é do roraimense Charles Myriam. Ele é jornalista, ilustrador, design gráfico e suas charges são publicadas todo dia lá no jornal A Crítica de Manaus. Então você já tem aí uma primeira dica sobre a charge. É um texto jornalístico, é um texto que sai diariamente nos jornais. Mas vamos ver a charge do Carlos? Olha, essa é a charge. O que nós temos aí? Vamos observar tudo. Não é porque tem um desenho. É só um desenho, olha, quase não tem texto, bem pouquinhas palavras, moleza. Não é bem assim. Vamos com calma. O que nós temos aqui? Sempre observem cada detalhe. Seja ele uma imagem ou uma palavra, porque vai fazer diferença. Então, nós temos aqui um ringue, né? Esse ringue tem 3 pessoas dentro dele. Uma das pessoas com um macacão, típico de operário, olha, o capacete de operário também. Ele está olhando para cima, com a mão na testa, assim, está muito alto, coçando aqui o queixo. O outro personagem está aí com os braços abertos, como que está separando os dois, né? Ele está vestido de paletó. Aqui nas suas costas tem o texto Ministério do Trabalho. E o outro personagem é tão grande que nós só vemos os pés. E esses pés estão calçados, olhem, com a bota de boxeador. É uma bota do lutador profissional. E o título dessa charge, olhem, Novo Ambiente das Relações Trabalhistas, tá? E nós temos aqui uma única fala, que é desse personagem de paletó. Ele diz assim: patrões e empregados, quero uma luta justa. Eita, vamos ver o que isso pode significar, tá? Primeiro, o espaço aí em que os personagens estão. É um ringue de luta. Então, mostra o que nós vamos ter um confronto. Tá? Os personagens, nós vamos reconhecer esses personagens pelos pequenos detalhes, né? O personagem de laranja nós reconhecemos como um trabalhador aí pela roupa característica, né, do operário. Nós temos o personagem de paletó, que ele é caracterizado não só pelo paletó, mas principalmente pelo texto que tem nas costas, né? Está escrito Ministério do Trabalho. Então, ele é alguém que representa o Ministério do Trabalho. E o terceiro personagem é representado pelas botas, né? Se ele tem uma bota de boxeador, é porque ele é um boxeador profissional, tá? Então, nós temos aí o reconhecimento dos 3 personagens.
é muito importante reconhecer o contexto social em que essa charge foi escrita, tá? Que foi na época aí de alteração das leis trabalhistas. De acordo com essas alterações, alguns acordos entre patrões e empregados valeriam mais do que determinadas leis. Tá? Então, quem está lendo a charge precisa saber o que está acontecendo no mundo naquele momento, porque a charge ela é feita com base nesse contexto social. E esse também é um fator que dificulta muito. Então, o aluno que não lê, o aluno que não está acompanhando os jornais, os noticiários, que não lê um bom jornal na internet, às vezes fica só nas redes sociais, ele perde essa compreensão. Tá? Então, é um texto que exige um leitor maduro. Um leitor que não usa, por exemplo, a internet só para se divertir, que usa também para se informar. Vocês também podem se informar por meio do jornal impresso, ele não sumiu. Se você procurar uma banca de jornal aí próximo à sua casa, aqui no centro de Parnamirim nós temos bancas de jornais. Você vai encontrar o jornal impresso também e vai poder se informar do que está acontecendo. Na TV nós temos os telejornais, então é importante saber o que está acontecendo que é de relevância para toda a sociedade. Não é saber assim, o meu vizinho fez isso e aquilo. Não, aquilo não é relevante para toda a sociedade. Então, são questões econômicas, políticas, sociais, questões sobre a educação, sobre a saúde. Então, tem que estar informado sobre arte, cultura, tem que estar se informando sobre isso tudo. Senão, vai ter dificuldade quando encontrar um texto em que faça referência ao contexto social, tá? E a charge, ela traz uma crítica, uma opinião do seu autor, do chargista, né? Nesse caso, ele colocou aqui um ringue. O ringue, então, ele mostrou que eu tenho uma luta. Essa luta é entre forças desiguais. Por quê? Porque eu tenho uma diferença de tamanho enorme entre os lutadores. É um operário de tamanho normal e um gigante, um boxeador gigante, tá? Que inclusive tem um calçado aí profissional, tá? Então, esse tamanho do boxeador enorme mostra que o patrão é muito forte, né? Nós temos aí uma luta entre patrões e empregados. Inclusive, a fala do personagem de Paletó mostra isso. Ele diz, patrões e empregados, quero uma luta justa. Né? Então, o patrão é quem? O grande. E o empregado é quem? É o pequeno, é o operário. Tá? Então, o patrão, aí, para o chargista, ele é mais forte. E como ele tem a bota de boxeador, significa que ele está mais preparado. Tá? Então, por isso, por essas características, nós vemos a opinião do chargista, tá? E alguns recursos aí foram utilizados para isso. Primeiro, nós temos o exagero. Tá? O exagero está onde, professora? No tamanho desse patrão. Tá? Aquele homem enorme, que é mais que o dobro, só a bota era do tamanho do outro. Né? Então, esse exagero é muito comum e vai auxiliar a provocar o humor, tá? Nós temos também aí o exagero na representação desse conflito entre o patrão e o empregado como uma luta de ringue, né? Na verdade, é uma negociação, mas aqui ele exagerou e colocou no ringue, mostrando que vai ter luta, vai ter agressão, alguém vai sair ferido daí, tá? E esse exagero vai causar o riso, que vai nos levar a uma reflexão ou a uma indignação. Então, a charge ela não traz o riso pelo riso. Não é como uma anedota, para você dar gargalhada e chorar de rir. Não, é um riso mais discreto que vai causar alguma reflexão, algumas vezes até uma indignação, um desconforto da gente em relação a alguma situação social, tá bom? Nós temos aí nessa charge uma linguagem verbal que vai nos auxiliar, nós temos a linguagem não verbal, que é a imagem, né? Mas nós temos a linguagem verbal aí pouquinho no título, nas costas aí do paletó e na fala desse homem de paletó. E essa linguagem verbal vai nos ajudar a associar aquela imagem à situação do contexto político das mudanças, né, nas leis trabalhistas. Essa linguagem verbal também nos ajudou a identificar um dos personagens, né, o que tem nas costas escrito Ministério do Trabalho,
E essa linguagem verbal nos ajudou também a explicitar a posição, né, o ponto de vista desse personagem do Ministério do Trabalho por meio da ironia. Né? O que é a ironia? Quando você diz uma coisa, mas quer dizer o contrário. Então vejam aí que esse personagem que fala e que é representante do Ministério do Trabalho, ele diz que quer uma luta justa. Olha, mas ali pelo ringue, quem vê o tamanho desses personagens que vão lutar, já sabe que não é uma luta justa. Né? Quem conhece como acontecem as lutas, você aí que já competiu na escola, né, nos jogos internos da sua escola, nos jogos entre as escolas aqui de Parnamirim ou até nas academias, você sabe que em uma luta nós temos categorias. Então, eu não coloco um jogador enorme para lutar com um pequenininho. Então, quem tem peso X joga com quem tem peso parecido. Né? O adulto joga com adulto, criança joga com criança. Então, o juiz vai procurar equilibrar essas forças, não vai deixar um enorme lutar com um pequeno. E ali ele